Esta é uma ministração da Igreja Vivos com Cristo, no estado do Espírito Santo. Para saber mais, acesse nosso site igrejavivoscomcristo.com. Glórias a Deus, irmãos amados, muito bom ver o rosto de cada um, daqueles que eu não vejo há mais tempo e daqueles que eu tenho visto também, mais constantemente. Mas é sempre bom quando nós estamos reunidos, que cada um de vocês carrega algo de Deus, carrega uma realidade de Cristo, e por isso que o corpo se reúne. O corpo se reúne porque não existe corpo ou uma mão sozinha, não existe um braço sozinho, não existe perna sozinha, seria uma aberração, amém? E quando você está sozinho, está distante de onde flui o sangue, do coração, de onde está fluindo todas as realidades de vida. Jesus é o autor da vida, é Ele que tem interesse, queridos, em promover vida em nós. Nunca esteve no coração de Deus que nós morrêssemos. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem para viver. E não viver de qualquer maneira, mas viver uma vida que agrada e glorifica a Ele. E essa vida que agrada e glorifica a Ele é uma vida de paz, uma vida suprida, uma vida plena, uma vida constante, uma vida que não é inconstante na vida, não teme as adversidades, mas nós sabemos que quando o pecado entrou no mundo, houve a destruição, houve a queda, houve a corrupção da mente. A mente é a que foi mais afetada dentro desse processo, porque a árvore do conhecimento do bem e do mal vem na mente, né? Ela afeta a mente, mas Deus nos deu o Espírito dele para que nós tenhamos a nossa mente renovada. Então nós precisamos estar totalmente abertos para a renovação da mente que vem por meio da revelação da palavra, por meio do Espírito Santo, que vai revelando para nós. E o Evangelho é o instrumento principal de Deus para transformar e salvar nossas almas. A nossa alma ela é salva gradativamente na medida que nós nos relacionamos com a palavra, com o Espírito Santo. Então é uma salvação gradativa. Hoje tem salvação de alma para nós, porque a alma diz respeito aos nossos pensamentos, diz respeito à nossa vontade, às nossas emoções, e muitas vezes nossas emoções, vontades, pensamentos estão totalmente desalinhados com o querer de Deus, com o propósito de Deus. Deus quer que nós estejamos alinhados, assim como uma árvore está alinhado, raiz, caule, folha, até a estação de florescer e frutificar. Deus quer que nós estejamos alinhados por completo, espírito, alma e corpo. Queridos, aquilo que nós recebemos no espírito tem o potencial de se manifestar no corpo, no físico. Nós sabemos de doenças psicossomáticas, é o que mais acontece, é a maior causa das enfermidades hoje, são as doenças psicossomáticas. São aquelas que vêm por falta de perdão, ou por uma crença errada, ou por uma emoção não curada, ou traumas vividos, lutos, situações que nós vivemos na vida e nós ficamos presos naquilo. Mas Deus nos deu uma palavra, queridos, uma palavra para a igreja, para que aos que estão em Sião de luto, aleluia, Ele nos deu uma coroa em vez de cinzas. Você viver virando cinzas, o que aconteceu isso? Hoje eu estava saindo da garagem, eu dei uma beliscada num para-choque na garagem do carro, mas chega, machuca o coração da gente. Aí eu falei, isso é cinza, depois dei restituição de Deus. E as situações que acontecem, porque a gente tem que ter uma expectativa gloriosa a respeito daquilo que acontece conosco e daquilo que Deus fez para que nós tenhamos a expectativa. A nossa esperança não está baseada, não vai dar tudo certo. Não é um pensamento positivo. As pessoas têm pensamentos positivos. As pessoas têm as suas situações e vão pensar positivamente. Isso é bom, tem seu valor? Tem. Pensar positivamente, sejam bem-vindos. Amém. Deus abençoe. Só sentar. Amém, meu amado. Então, tem os seus
o pensamento positivo tem seu valor. Amém? É bom você pensar positivamente. Mas, queridos, nós queremos pensar em algo sólido, algo com uma esperança que não vai trazer confusão para você. E essa esperança, como nós falamos semana passada, ela está baseada num fundamento firme, que é a justiça. A justiça, nós precisamos entender, a justiça que por mais que quando nós imaginamos justiça, nós olhamos um trono, olhamos um réu, olhamos o acusador, o promotor, e o juiz, a figura do juiz, e nós imaginamos, a justiça vai acontecer aqui, a lei vai ser aplicada, certo? Então a lei vai ser aplicada e vai haver justiça acontecendo, né? Mas a justiça divina não falha, queridos, amém? Mas quando nós falamos de justiça divina, não estamos falando para o Evangelho, a justiça, a visão de Deus está baseada naquele que obedeceu todas as regras e mandamentos, ele obedeceu todos os requisitos divinos. Jesus é aquele que nasceu e não teve pecado, ele não pecou, ele não errou, não teve falhas, ele foi perfeito no seu caminhar. Ele é o bom samaritano, ele é aquele que socorria os pobres, ele é aquele que curava os doentes, ele é aquele que libertava o oprimido, ele é aquele que foi ungido para fazer todas essas coisas. E a expectativa é, olha, ele vai viver aqui eternamente, aqui nessa terra, sendo um homem, ele nasceu homem, né? Nasceu de uma mulher, homem, e imaginava-se, então, ele vai ter todas as bênçãos a favor dele, e realmente Jesus era um homem abençoado como Deus e como homem, apesar de que, como Deus, ele abriu mão dos seus atributos divinos, de onipotência, onisciência, ele não estava em todos os lugares, amém? Quando ele estava distante da casa de Lázaro, quer dizer que não estava lá na casa de Lázaro. Então as mulheres, as irmãs de Lázaro, que estavam preocupadas que seu irmão estava morrendo, vai procurar Jesus. Jesus, né? O meu irmão está lá doente. E Jesus demorou 4 dias para chegar naquele lugar. E Lázaro já estava morto há 4 dias. Isso porque ele não era onipresente. Então ele não tinha os atributos divinos, mas ele tinha o Espírito Santo com ele, o Espírito Santo que o guiava. Ele também foi guiado pelo Espírito. Mas eu estou dizendo isso porque em todo tempo ele foi guiado pelo Espírito, fazendo bem e curando os oprimidos do diabo. E quando você pensa, ele vai receber a sua recompensa celestial. E a recompensa celestial dele é aquela que ele não abria a mão, era a cruz. Ele agarrou e ele disse, para isso eu vim, para isso eu fui estabelecido, por isso eu estou aqui. E ele precisava ser perfeito em todos os seus caminhos, e como ele foi, até o ponto de receber a recompensa divina, e a recompensa divina que ele recebeu foi a condenação. Porque ali não estava apenas Jesus, estava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estava ali aquele que estava carregando as nossas doenças, as nossas enfermidades, as nossas maldições e os nossos pecados. Para que aqueles que mereciam a penalidade recebessem a justiça que é dele. Então, diante de Deus, Jesus, o justo, foi feito pecado, para que o pecador fosse feito justo por causa da fé nele. Amém? Isso é dádiva, é presente divino. Então, uma vez que você tem esse presente divino do Evangelho, uma vez que você tem essa realidade ao seu favor, você não pode ter uma expectativa ruim a seu respeito. Você não pode esperar, vai acontecer coisa ruim. Bati o carro, vai acontecer coisa pior depois. Vou atropelar alguém, né? Então, a gente tem essa mentalidade por causa de uma crença errada. Logo depois que a gente sai, né, do carro, aí a gente está saindo na rua assim, ainda vem aqui, estou vendo um motociclista vindo no contramão e, de repente, 2 policiais correndo atrás dele, ali naquela rua ali. Logo ali, saindo de casa e dão um chute Enfim, um chute na moto, derruba deveria ser alguém que estava fugindo da justiça, fugindo dos policiais, e estava, né?
E aconteceu, e ele foi preso ali na hora, ficou com aquele trânsito, nós esperando. Enfim, a gente não sabe o que poderia acontecer de pior ali, mas eu não estava imaginando pior. Mas vai que há uma troca de tiro, nós estamos passando ali em frente e vem uma bala perdida e atinge o nosso carro. Amém? Porque a gente não sabe os livramentos que a gente recebe. Mas em toda e qualquer situação, aconteceu algo ruim, a gente não vai imaginar, vai piorar, hein? O dia não vai ser bom. A gente já pensa assim, mas não pode pensar assim. Nós temos que pensar isso. Eu sou justo diante de Deus pela fé. Eu tenho uma expectativa gloriosa a meu respeito. Eu sei que Deus está comigo. Porque passar por várias situações difíceis nós passamos, queridos. Mas você sabe que Deus está com você nesse lugar? Porque isso faz toda a diferença. Entendeu? Porque quando você está passando por situações angustiantes, difíceis, e você se vê sozinho, a dor é muito maior. Você sabe disso? Porque é muito bom quando alguém está passando com você, você se sente consolado. Tá? É difícil, mas tem alguém com você ali. Mas Jesus, quando foi para a cruz, ele estava sozinho. E até então, toda a sua jornada na terra, ele chamava a Deus de Pai. O meu Pai sempre me ouve. Quando ele vai orar por Lázaro, ele sabe, o meu Pai sempre me ouve. Eu te dou graça, porque ele sempre me ouve. Ele tem comunhão com o Pai. O Pai o ama, o Pai o deseja, o Pai tem prazer nele. Mas na cruz, houve uma troca. Éramos nós lá, os pecadores e os transgressores, e uma expectativa dos pecadores e transgressores, esperando pela justiça divina se cumprir em Jesus. Porque lá na cruz ele diz assim, meu Deus, por que me desamparaste? A dor do desamparo, da separação, eu acredito que muitos já vivenciaram num nível, é terrível. E foi essa dor que ele viveu. E eu estou falando a dor da separação de alguém que nunca foi separado do Pai. Ele dizia, eu e o meu Pai somos... Então um foi dividido. Pai e filho separados. Para que nós viéssemos entender aquilo que está em Hebreus capítulo 13. Não te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Para que você tivesse um forte consolo que Deus nunca te deixa e nunca desampara. Crer nisso, queridos, é muito saudável para nós. Crer nisso é muito bom. Você saber que você não está sozinho. Jesus sabia tanto que a carência do homem em que houvesse a presença dele, ele fala assim, olha, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Você tem dúvida que ele está conosco aqui hoje? Sabe, ouvindo todos esses relatos, toda essa verdade, não há dúvida que ele está aqui conosco. E a minha expectativa é que eu seja instrumento de Deus, de Jesus, para vocês, como ministro do Evangelho, para que ele escreva realidades novas na sua vida, ele plante no seu coração sementes de vida, para que ele te transforme. Porque, querido, sempre quando Jesus é revelado, um ambiente nunca vai ser o mesmo. Pega qualquer coisa e expõe ao sol. Aquela coisa que estou exposta ao sol, ela nunca vai ser a mesma mais. Porque o sol, a luz, tem um poder de transformação. Queridos, quando nós somos expostos a Jesus, aquilo que ele fez, há uma luz que irradia e transforma nossas vidas. É algo que vem como consequência. O que você fez para ser transformado? Você estava exposto. Vai para o sol, fica exposto. Eu que sou branquinho, eu sou morenão, assim, entendeu? Vou para o sol e eu já fico meio rosado. Eu não fico, né? Eu fico rosado. Mas por quê? Por causa dos efeitos da luz. Sabe, quando Deus criou a luz, o sol, a luz, ele pensou em Jesus. Deus queria, de qualquer forma, que o homem viesse a entender quem é Jesus. E tudo está conectado a Ele. Tudo está ligado a Ele. Toda a verdade, tudo que eles... Então, cada detalhe é para expor Jesus. O Evangelho, ele fala de Jesus do início ao fim. A palavra diz de Jesus do início ao fim, é de Gênesis e Apocalipse. Então, nós temos uma dependência tão grande de Jesus... tão grande, às vezes nós não entendemos como nós somos dependentes dele. E de repente nós estamos assim, igual peixe fora d'água. Porque nós estamos, não que ele esteja distante de nós, mas nós estamos distantes dele.
Ele quer que nós venhamos nos aproximar. Amém. Ouvir a sua palavra, inclinar os ouvidos. Porque nós fomos chamados para ter paz, mesmo diante das guerras. Ninguém vai estar isento de guerra. No mundo vocês terão aflições. Mas ele disse, tem de bom ânimo. Ter bom ânimo em meio às guerras, às aflições, é só pela fé. É ou não é, irmãos? Somente pela fé. E falando nessa expectativa que nós temos, sabe? Quando você vê uma árvore florescendo, eu gosto de usar a árvore como exemplo para toda a minha vida e todas as minhas mensagens têm árvore. Mesmo porque a Bíblia está dizendo, o homem, você será como árvore. Quando você vê uma árvore já adulta e madura florescendo, existe uma expectativa ali, sim ou não? Que o fruto vai se manifestar. Quantos sabem que para o fruto manifestar, antes tem que vir um tempo de florescimento? Olha, está florescendo, então vai vir fruto. Sabe? Então, a flor é o símbolo da esperança, é o símbolo do louvor, é o símbolo da glorificação a Deus. A árvore está glorificando a Deus, reconhecendo no tempo dela de maturidade, porque a maturidade da árvore está ligado a entender que tudo vem de Deus. O homem ele se torna maduro por completo quando ele se torna totalmente dependente de Deus. E às vezes nós passamos por aflições, e precisamos aprender, queridos, que as aflições é para dizer, olha, você é fraco para resolver essa aflição. Você precisa confiar naquele que está em você para te ajudar. E nós ficamos batendo cabeça, né? Igual Paulo, Jesus falando, duro é recalcitar com os agrilhões. Duro é você ficar dando murro em ponto de faca. Aí Paulo, aquele que era fervoroso na sua força humana, no seu ímpeto religioso de querer fazer as coisas, de querer obedecer à lei, ele tem um encontro com Jesus. Em 2 Coríntios capítulo 12, ele diz que teve uma revelação, o corpo dele foi arrebatado, ele não sabe se corpo, espírito, não sabe o que foi, não sabe explicar, mas ele sabe que ele foi ao terceiro céu e ouviu palavras que são difíceis de expressar e de falar. Mas ele conclui assim, mas de uma coisa eu sei, eu vou me gloriar na minha fraqueza, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E quem conhece um pouco do caráter de Deus, você vai entender que ele escondeu coisas gloriosas em coisas fracas. Ele escondeu tesouros em vasos de barro. Nós ficamos angustiados quando nós estamos nos lidando com realidades de vaso de barro. Nós imaginamos, nossa, tanta fragilidade da minha vida, tanta fraqueza, tanta inabilidade, Isso é matéria-prima, queridos, para o poder de Deus, e você não entende? Deus não veio escolher as coisas fortes desse mundo, as coisas sábias e as coisas que são. Ele veio escolher as coisas fracas, as coisas que não são e as coisas loucas para confundir aquelas que são. Aleluia. O Evangelho é isso. Por isso que ninguém no mundo pode bater no peito, eu sou o cara. Quem é um cara é aquele que foi para a cruz. E ele continua sendo o cara. O cara em nossas vidas. A ponto de Paulo falar assim, olha, eu já estou crucificado com Cristo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo nessa carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O sentido de viver em Cristo é você saber que existe um amor individual dele por você. Eu falo individual porque coletivamente nós sempre ouvimos falar Jesus nos ama, ele ama todos, né? Mas às vezes no individual nós chamamos para o particular. Você sabe se Jesus te ama mesmo? Né? Aí a gente pode jogar uma pitada, mas se Jesus te ama mesmo, por que você está passando por isso tudo? Não é assim? Porque a prova do amor de Deus por nós não está na circunstância. A prova do amor de Deus
por nós está na cruz. Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Algo que Adão não viu. Adão provou o nível do amor de Deus. Porque até então Adão não era o transgressor. E até então ele tinha um relacionamento com Deus. Adão não era transgressor. Mas quando Adão peca e transgride, ele perde a conexão com Deus. Agora, quantos sabem que amar os amigos, amar aqueles que te amam é bom? É fácil. Amém? Sim ou não? Mas amar os inimigos não é natural. Amar os inimigos é sobrenatural. Mas Deus, Ele revelou um nível de amor que o natural não conhece. Amar os pecadores, os transgressores. Esse é o nível de amor de Deus por nós. E quando você conhece essa dimensão de amor diante das suas quedas, você vai saber que Deus não desviou o olhar de você. Ele continua os olhos fitos em você. Amém. Porque a Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Entenda, não foi você que estendeu a mão para Deus, não. Foi Ele que estendeu a mão para você. Talvez você entenda assim, eu estou vivendo assim porque eu busquei a Deus, eu fiz isso, eu busquei. Não, queridos, não foi nós que escolhemos a Deus, foi Ele que nos escolheu. Amém? Você fica feliz de ter sido achado, encontrado? Porque, queridos, ser achado, encontrado é diferente de você procurar. Mas você foi achado. E Deus encontra e acha aquilo que para Ele tem muito valor. Amém. E quando nós entendemos que nós fomos encontrados e achados, aí que nós vamos entender. Então, vades e deis fruto. E hoje nós vamos falar sobre o fruto da justiça, que é justamente isso que nós estamos ministrando aqui. Nós pensamos em fruto, imaginamos falar de fruto, e lógico que quando nós lembramos de fruto, aqueles que gostam de ler mais a Bíblia vão ver os frutos do Espírito, amor, paz, mansidão, alegria, domínio próprio, fé, bondade, todos esses frutos que se resumem em todas as dimensões do amor manifestas, é o principal. Mas eu creio que o fruto é tudo que se manifesta de Deus para você. É toda a realidade divina disponível de Deus que envolve Jesus e manifesta em você. O fruto é aquilo que de Jesus se manifesta em você. Amém? Você sabe que quando você pega uma fruta em uma árvore, vou imaginar aí, uma laranja, que é mais comum. Dificilmente alguém nunca arrancou uma laranja do pé. E se for mais interiorano, tinha um canivetezinho para descascar a laranja na hora. Melhor momento de chupar a laranja, sim ou não? No pé. Então, você descascou ali e é laranja lima. Ou laranja Bahia, que ela tem um sabor mais encorpado, um negócio assim. Boa, Bahia. E você chupa a laranja e tem todo aquele sabor gostoso. Eu sei que vocês encheram de água na boca agora. Mas você chupou aquela laranja e você sentiu um doce gostoso daquela laranja. Amém? Sabe, eu não tenho tempo para entrar em detalhes com você com isso, mas aquele doce, ele veio de Jesus. A doçura da fruta veio dele. Essa doçura veio dele. E Deus quer que nós sejamos transformados de tal forma que nós tenhamos doçura em nossa vida. Amém. Brandura em nossa vida. E doce não fala só de um comportamento em si, mas fala de uma vida que não se amargura com as adversidades. Uma vida que não fica titubeando, que fica
amarga diante das adversidades. Eu sei que naturalmente nós ficamos. Mas Deus quer que nós venhamos ter doçura na vida. Que mesmo estando diante de situações que trazem amargura, nós saibamos quem nós somos. Quando fala de amargura, eu me lembro muito bem quando o povo de Israel ele sai da escravidão do Egito, estavam sendo oprimidos, estavam vivendo uma situação de extrema amargura e aflição. E Deus levanta um libertador para a vida deles, que é Moisés. E Moisés conduz o povo para fugir daquele lugar, sair daquele lugar, atravessar o Mar Vermelho e ir para o deserto. E quando o povo está saindo, nós sabemos toda a história, abriu o Mar Vermelho, passou o povo com pés enxutos, o mar fechou, o exército de Faraó, e Faraó morreu no mar. E eles atravessaram porque isso aponta para a realidade da cruz, que diz que na cruz Deus despojou principados e potestades e nos deu a vitória. Então o povo atravessa e eles celebram e cantam, aleluia, glória a Deus, né, pela vitória nós vencemos, saímos do Egito e agora nós estamos com sede. E quando eles vão beber água, eles procuram água num lugar que se chama Mara. O próprio nome Mara já é de amargura. E aquelas águas eram amargas. E quando eles vão beber, aquele negócio está amargo. Está igual cloreto de magnésio. Os irmãos que já provaram o cloreto de magnésio lá em casa sabem disso. Eles estão e começam a reclamar. Eles ficaram amargos igual a água. E eles começam a reclamar com Moisés, reclamar. Sabe aquela vida de reclamação que às vezes nós temos? De murmuração. Isso prova que não tem doçura na vida. Está faltando um ingrediente ali. Está faltando um ingrediente que vai trazer louvor e glória e resposta. E Deus orienta Moisés. Moisés pega um galho. Se for olhar no original, fala um madeiro. E pega esse madeiro, que lógico vem de uma árvore, e lança sobre as águas, porque as águas amargas se tornarão doces. Águas potáveis. E Moisés faz dessa forma. E quando o povo vai beber, saciou. Vou até beber a água que o Felipe me deu aqui. E eles bebem e ficam felizes. Mas aquela madeira, aquele madeiro, aquele galho representa a cruz. Aleluia. Representa aquilo que Jesus carregou no nosso lugar, a amargura que ele recebeu. O desamparo que ele recebeu, a dor que ele recebeu, a angústia que ele recebeu, para que nós venhamos provar da presença de Deus constantemente nas nossas vidas, independente das circunstâncias que nós passamos na vida. Porque ele diz várias vezes, não temas, porque eu estou com vocês, contigo. Não te espantes. Não te assombres, não fiquem espantados, eu sou o Deus de vocês. Então nós precisamos entender e compreender que nós fomos chamados para viver uma vida doce, no sentido de você em todo tempo, você tem uma esperança em meio às adversidades. Romanos capítulo 5 diz assim, sendo pois justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Isso já é suficiente, né? Ter paz, serenidade de espírito. Mas a paz é uma palavra muito mais completa. A paz diz respeito à plenitude, à prosperidade, à cura, à salvação, à bênção completa para a sua vida. E por isso que ele continua assim, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Porque eu fui justificado pela fé, Jesus foi feito pecado, agora eu sou justo aos olhos de Deus, então eu tenho favor sobre minha vida e existe uma expectativa gloriosa a meu respeito. Porque se tinha algumas áreas mortas, elas foram cravadas na cruz e existe uma expectativa que a ressurreição de Jesus opere em mim, em cada um de nós. Então, as realidades que Deus tem para nós são essas. Então, isso diz respeito ao fruto, queridos. O fruto na nossa vida por completo. Agora, entenda que o fruto não é resultado de um esforço seu. Vamos esforçar para frutificar. Nunca ninguém viu uma árvore se esforçando para frutificar.
Vai lá e um dia você pega a experiência, não, eu vou ter que fazer esse teste. Será que está falando a verdade? Vou tentar ouvir o caule dela, ver se está ouvindo um barulho de como quem está... Nada não. Passa capudo. Fazendo força. Mas a árvore, ela não faz força. Ela está absorvendo aquilo que é dado para ela. Ela está recebendo de Deus. Recebendo todos os nutrientes do sol, da chuva, de tudo que vem sobre ela. E chega um tempo de maturidade da árvore, porque nenhuma árvore dá fruto fora do seu tempo. Porque existe um tempo para frutificar. Por isso que nós não podemos exigir ninguém fruto. Porque o fruto é resultado de um processo. Acontece, se manifesta, mas a partir de uma crença correta. Se eu não estou com a crença correta, eu vou querer apresentar fruto e querer exigir mudança da pessoa, sendo que a mudança, ela é mais passiva do que ativa. É lógico que nós devemos querer mudar, devemos querer ser transformados. E para isso a gente vai se expor à transformação. Como? Recebendo a palavra. Vocês estão aqui recebendo a palavra que é capaz de transformar a vida de vocês, não é a vida. Você está exposto ao sol, queridos. A justiça está sendo revelada. O evangelho está sendo revelado. O poder de Deus sendo liberado para a transformação. Amém. Então nós devemos pôr a nossa confiança no Espírito Santo nisso. Porque o Espírito é quem opera essa transformação em nós. Somos transformados na mesma imagem pelo Espírito do Senhor. E o Espírito vai trazendo transformação. Essa transformação acontece aonde? Aqui dentro. Eu chamo de transformação silenciosa. É a melhor transformação. Porque aquela transformação, eu vou ser transformado agora, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, você está fazendo barulho. Isso não está promovendo mudanças verdadeiras em você. Mas quando você inclina os seus ouvidos para ouvir, você começou um processo de mudança. Porque a humanidade foi transformada. Aí, no caso de uma situação boa para ruim, quando Eva deu ouvidos à serpente. Mas quando você dá ouvido ao Evangelho, transformação também acontece. Aleluia. Deus te deu 2 ouvidos. Amém? E você, quando se inclina para ouvir e a vossa alma viverá. Isaías 55 diz. O que acontece nesse processo? Eu estou ouvindo, eu estou mais escutando do que ouvindo. Eu estou sempre questionando. Porque o ouvir, ele envolve mansidão e humildade. Mas não foi assim que eu entendi. Não é assim que eu acredito. Amém. Cada um vai acreditar naquilo que vai depositar a sua confiança. Eu decidi acreditar que Deus é bom e eu decidi acreditar e confiar na sua graça, que a sua graça é suficiente para me aperfeiçoar nas minhas fraquezas. E não sou eu que digo isso, a palavra diz isso. Paulo estava lutando com o Senhor. Senhor, orei 3 vezes, estou aqui passando com esse espinho na carne, essa situação que não muda, a situação que está sempre diante de mim. E Jesus aparece para ele e fala assim, a minha graça te basta. Fala assim, ela é suficiente. Sabe que é algo que é suficiente? A graça. Graça é favor imerecido. Se é suficiente, o que acontece? Você para de lutar e passa a descansar interiormente. E quando você descansa interiormente, você está exposto às transformações que vão acontecer na sua vida. A ponto de você receber alegria. A Bíblia diz, com alegria saireis, em paz sereis guiados. Nós não podemos tomar decisões quando a poeira está levantada. Deixa a poeira baixar e toma as decisões. Eu me lembrei de um videozinho só para descontrair. Aquele desenho que fala, o marido arrumou a mala para ir embora. Eu estou indo embora. E a
E a esposa fala assim, mas tá indo embora para onde? Não, estou indo embora, não quero mais saber da vida de casado, não. Aí ela fala assim, mas eu preparei um bolo quentinho para você. Um bolo? Um bolo? É, um bolo quentinho, é de coco. É de coco? Não, mas eu vou embora. Ó, mas ele tá quentinho, hein? É, ele tá quentinho? É, eu preparei um cafezinho também. É, o café tá quente? Tá. Eu acho que tá quente, sou eu, na minha cabeça, tô quente. Não vou tomar essa decisão, né? Vou sentar, vou comer o bolinho e vou ficar. Por que eu estou falando isso? Porque a gente não pode tomar decisões com cabeça quente. Então, queridos, nós precisamos de respirar e olhar para Jesus para nós tomarmos as nossas decisões baseadas nele. E algo que é muito importante para quem quer frutificar, quem deseja frutificar, é você saber quem você é. É ter a identidade bem firmada. Você saber quem você é e como Deus te vê. Porque Jesus disse assim, olha, vocês vão conhecer a árvore pelos frutos, certo? Isso quer dizer que as pessoas vão olhar para você, eles vão saber que tipo de árvore você é. Quem é você? Isso é importante? É lógico que o fruto vai revelar a espécie de Cristo. Cristo em mim. O fruto vai revelar isso. Mas só que, para quem ainda tem expectativa de frutificar, ele precisa saber que espécie de árvore ela é. Você precisa saber que árvore você é. Amém? Saber a sua identidade. E lá em Isaías 61, versículo 3, e eu já li com vocês aqui esse versículo, mas vou complementá-lo. Ele diz assim, a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, ó de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Então eu sei qual espécie é a minha árvore. A árvore que eu sou é árvore de justiça. O meu fruto advém dessa justiça. Justiça essa que não é a minha, porque se fosse a minha, o texto não falaria plantados pelo Senhor para a glória nossa. Amém? A glória é sempre de quem trabalhou. Eu trabalhei, eu tenho glória. A meu nível de glória. Mas quando a justiça diz respeito à justiça de Cristo para nós, a glória é dele. A glória é daquele que trabalhou na cruz. A glória é daquele que ficou 6 horas pendurado no madeiro. E não por acaso ficou 6 horas. E não por acaso o mundo foi criado em 6 dias. Porque o número 6 diz a respeito do trabalho e o 7º do descanso. Jesus trabalhou 6 horas na cruz para que você usufruísse do seu trabalho, descansando naquilo que ele fez. Amém? Então, ele diz, regozijar-me-ei muito no Senhor, isso no versículo 10. Você vê que você está se alegrando no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação. Não foi você que foi lá, eu vou pegar as vestes de salvação. Você foi vestido com vestes de salvação. É bom você ver Deus fazendo, queridos. Porque, às vezes, na nossa consciência, não, sou eu que estou buscando, sou eu que estou fazendo, sou eu que estou pregando, sou eu que estou amando, sou eu que estou fazendo bem, sou eu que estou fazendo... Não, queridos. Entenda que a palavra diz que Jesus foi ungido pelo Espírito e andou fazendo bem e curando os oprimidos do diabo. Não pense de você mesmo que você tem capacidade de fazer alguma coisa. Porque toda a sua suficiência vem de Deus. Por isso que ele diz aqui, olha, me cobriu com vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça
e o louvor perante todas as nações. Eu sou árvore de justiça. Nós somos árvore de justiça, porque nós recebemos uma justiça de Deus a nosso favor. Porque Jesus foi feito pecado no nosso lugar, nós fomos feitos justos aos olhos de Deus. E Deus te vê justo. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus ofícios. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor, à sua oração. Sempre quando nós formos orar, nós precisamos entender quem sou eu que estou orando diante de Deus. Eu sou aquele que foi justificado pela fé em Jesus. Amém? Aí você tem esperança, expectativa na sua oração e vai saber que Deus ouviu. Amém? Em Romanos capítulo 11, versículo 16, diz: e se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Isso quer dizer que aquilo que existe na raiz vai existir nos ramos. Sabe, a raiz, ela fala de uma realidade espiritual, a realidade que você não vê. A raiz de uma árvore está por baixo da terra. Aquilo que você é, ninguém pode discernir, a não ser pelo Espírito. Aquilo que nós somos em Deus, nós somos no Espírito. O Espírito é a parte do homem que tem as realidades divinas. É como a raiz de uma árvore. A raiz vai transmitindo para o corpo, para o caule, para as folhas, todas as realidades que ela absorve. Certo? Então, nossa realidade é toda espiritual. Quando Deus disse para Adão: Adão, se você comer dessa árvore, do fruto dessa árvore, certamente você morrerá. Mas quando Adão comeu, ele não morreu imediatamente, fisicamente. Ele morreu mais de 900 anos depois. Mas espiritualmente aconteceu a morte, porque houve uma separação entre ele e Deus. Então, nós estamos falando de realidades espirituais. Se você entende sua realidade no espírito, você está sendo transformado espiritualmente para manifestar no físico aquilo que os olhos verão. Aí vão dizer: eu vejo que árvore você é, porque eu estou vendo os frutos. Vocês estão me entendendo? Porque Jesus disse que você vai conhecer se é uma manga, uma mangueira, se você vê a manga lá no pé. Mas nós sabemos que nós somos árvore de justiça. E nós estamos conscientes disso, consciente disso. Estamos sendo transformados, estamos atingindo a maturidade em Deus para frutificar. Amém, irmãos? E Filipenses capítulo 1, versículo 9 a 11, diz assim: olha, também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus. O fruto eu só realizo, ele só manifesta por causa de Jesus. Amém. Que é por meio de Jesus. Olha a palavra que é muito clara, é mediante Jesus Cristo. É por meio dele. Romanos 7,4 diz assim: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, às exigências da lei, aos mandamentos da lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Nós morremos relativamente à lei, nós estamos mais sujeitos à lei dos mandamentos, que foi dado lá no Monte Sinai. Nós estamos agora numa realidade, nós pertencemos a Jesus. Porque se nós lemos o contexto, Romanos capítulo 7, ele está citando a lei como marido, e para que haja um rompimento entre a lei como marido e nós, tem que haver a morte. E a nossa morte aconteceu com a morte de Jesus Cristo e a ressurreição dele. E a ressurreição dele nos trouxe de volta para uma união com um novo marido. Entendo? E eu me relaciono com aquele que ressuscitou.
porque eu ressuscitei com ele. Isso vai promovendo em quê? Frutos para Deus. Frutos, realidades divinas. João capítulo 15, versículo 4 a 5 diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Permanecer em Jesus é a condição para eu frutificar. Aí ele continua: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada. O que é nada, irmãos? Vocês têm uma definição completa do que é nada? Amém? Agora imagina, você está totalmente consciente disso. Totalmente consciente de que tudo que você for fazer se depende dele. Você vai estar conectado a ele e extraindo toda a sabedoria dele para agir como ele age, fazer como ele faz, ser guiado por ele e o fruto manifestando. E permanecer, a condição que me faz permanente em Jesus, eu não coloquei aqui, mas em Gálatas fala assim, olha, vós que procurais ser justificados pelas obras da lei, de Cristo vos desligastes, da graça caístes. Então, o que me desliga é a justificação por obras da lei, porque você está tentando obedecer para conquistar a justiça de Deus. Mas o que me liga é saber que a justiça de Deus é um presente de Deus para mim, por meio de Jesus. Isso mantém ligado, conectado a Ele. E nós fomos ligados e conectados a Ele para que nós venhamos frutificar. Em Jeremias, em capítulo 17, no versículo 5 a 8, ele fala assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, se afasta. Mas, queridos, isso nem está dizendo assim, olha, para de confiar nas pessoas, porque nós vamos confiar. Relacionamento é feito com base em confiança. Como que nós não vamos confiar um no outro? Certo, irmãos? Ele está falando assim, não confia no homem, é não confiar na sua capacidade humana de resolver as coisas. Não confiar na sua força humana, não confiar em você mesmo. Confia no Senhor. Porque ele fala que, porque será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Mas bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. A razão da sua esperança é porque você está conectado na videira. Cristo está em você e isso vai fazer com que o fruto venha e manifeste. Cristo está em você e você tem expectativa, e isso nós fazemos em oração. Senhor, eu não sei como resolver isso, mas o Senhor disse mesmo que o Senhor estaria em mim para que resolvesse as coisas e que as coisas fossem resolvidas. Em cada situação da nossa vida, queridos. E nós vamos acessando a sabedoria de Deus, acessando a mente de Cristo, a realidade divina, para andar nesse lugar de uma maneira diferente, de uma condição diferente. Porque você tem a confiança nele. Confiança é porque você vem, eu gosto de usar essa para explicar confiança. Confiança, sabe quando você precisa de um fiador para celebrar um contrato? E o fiador é aquele que vai garantir a sua dívida caso você não consiga honrar com a sua dívida. Jesus é o nosso fiador, é Ele que garantiu a nossa fiança, é Ele que garantiu a nossa dívida na cruz. Por isso você tem confiança nele. Amém? E espera no Senhor. Porque o que vai acontecer?
Porque ele é como árvore plantado junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque o calor vem. Fala assim, o calor vem. Mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se perturba. O ano de sequidão vem, mas você não se perturba. Amém? E não vai deixar de dar o fruto. Porque o seu fruto não diz respeito a sua circunstância. Chegou a nossa pizza aí. Não diz respeito à circunstância que passamos. O fruto diz respeito a quem você é. No meio dessa história. Você está passando pela tempestade? Quem é você? Você vai se associar com a tempestade? Ou você vai confiar no Senhor? Você vai esperar nele? Você vai colocar sua confiança totalmente nele? Confiar nele, esperar nele, é a condição imprescindível para nós que fomos chamados para sermos frutíferos em Deus. Eu estou trazendo situações que reportam a árvore porque o fruto não é diferente. Deus usou a palavra fruto para que nós viéssemos entender que da mesma forma que uma árvore dá fruto, nós damos. E nós fomos chamados para ser frutíferos. Nós fomos chamados para sermos frutíferos, abençoados. Abençoados não somente para nós, mas você ser uma bênção para os outros. Quando Deus chamou para abençoar Abraão, eu vou te abençoar, mas ele depois disse, você é uma bênção. Você será uma bênção. Ser tu uma bênção. Em ti serão benditas, abençoadas as famílias da terra. Pensa isso de respeito. O que Deus quer fazer e te abençoar de tal forma que a partir daquilo que você está vivendo hoje, Deus vai derramar bênção sem medida e vai fazer com que você seja abençoador de outros. O seu testemunho alcance muitos outros. A sua realidade venha venha para a vida de muitos outros. Porque Deus quer fazer de você uma grande vitrine da sua glória, da sua graça. Fala assim, eu sou vitrine da graça de Deus. Você entende quando eu falo vitrine? Você está passando naquela loja, as mulheres olham aqueles sapatos, os homens olham o carro ou outras coisas. Mas enfim, mas Deus quer que o mundo veja em nós o fruto que ele desenvolveu, as realidades que ele desenvolveu. Agora, queridos, para que isso permaneça em nós, eu vou estar terminando com essa parte aqui. Nós precisamos entender que, assim como uma árvore precisa da chuva, nós precisamos entender que nós precisamos ser regados constantemente. Olha o que diz em Deuteronômio 32, versículo 1, e eu falei já sobre inclinar os ouvidos, ele diz assim, inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, ouça a terra as palavras da minha boca, goteja a minha doutrina como a chuva, destila a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. O que acontece quando vem aquelas gotículas, quando vem aquele orvalho? Queridos, quando vem aquela chuva branda que cai sobre a plantação, você vai ver no outro dia, está tudo verdinho, parece que está tudo viçoso, está tudo mais fortalecido. Não sei se você já teve essa experiência, já observou isso, quando cai aquela chuvinha, você vê assim, tudo, nossa, está tudo verdinho, né? Aí você vai ver que choveu antes, caiu aqueles tempos de chuva. Sabe, Deus tem essa expectativa em você. Ele quer que sobre você goteje isso. Ele está dizendo que a doutrina, o ensino dele é isso. Esse momento que nós estamos aqui, Deus está ministrando o seu coração, está caindo como gotículas da sua graça sobre você, para que você venha frutificar e ser abençoado. Entende? Essa é a verdade, essa é a realidade de Deus para nós. Aí ele fala assim, olha, porque proclamarei o nome do Senhor,
engrandecei o nosso Deus, eis a rocha. E está falando sobre quem? Que ensino é esse? A rocha, Jesus. E ele diz aqui, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto. Amém? Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, Paulo diz assim na NVI, pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. O que ele está dizendo? Na medida que nós estamos ministrando o Evangelho, a palavra, como lavoura, estão recebendo as gotículas da graça, a chuva da graça, que está produzindo o crescimento. O que aquela plantação fez para crescer? Recebeu a chuva. O que nós fazemos? Recebemos a palavra, acolhemos a palavra. Amém, queridos? Amém. Que a palavra de Deus diz assim, acolhei com mansidão a palavra em vós, enxertada que ela é poderosa. Fala assim, ela é poderosa. Para salvar as nossas almas. E nós saímos desse ambiente de chuva mais fortalecidos, com a cabeça erguida, com esperança, com expectativa no Senhor, confiante nele, porque a palavra ela tem poder de realizar isso em nossas vidas. Não podemos abrir mão desse tempo de ministração, não podemos abrir mão da palavra, não podemos abrir mão de ter contato com a palavra de Deus, de orar, porque são tudo... são exposições que você está fazendo para receber essa chuva e esse crescimento, esse fruto, para que esse fruto manifeste. Entende como que é importante isso, queridos? Esse tempo que nós temos aqui e como que o inferno luta para que você não receba chuva. Ele luta para que você não esteja nesse ambiente. Igreja não diz respeito à parede, lugar, fileiras, lugar mais alto. Não, igreja diz respeito à lavoura, à plantação que está recebendo a chuva, a graça, e o fruto vai se manifestando. É a comunidade, a união, a unidade de cada parte ligada e conectada. Amém, irmãos? E entender isso espiritualmente faz toda a diferença. Entender que o fato de você estar aqui hoje, você está sendo abençoado. Eu estou sendo abençoado. Amém? Vamos colocar de pé.